Tá, então, nós temos aqui o Manuel Pires ao meu lado, o professor João Cury, Renato Frageri aqui à minha esquerda e o Roberto Castelo Branco. Tá? Eu vou começar, bom, talvez por ordem alfabética, se vocês não tiverem, então começa pelo celular, eu acho que vai aqui. Então, João Cury, tá? Como você quiser. Tá? Então, João Cury é professor da FRJ, estudo de economia da FRJ, e vai fazer então a primeira exposição. Boa tarde a todos. Deixa eu ajustar isso aqui que eu sou meio grande. Em primeiro lugar, eu gostaria demais de agradecer a generosidade de vocês abrirem o espaço para uma perspectiva mais plural do debate sobre o tamanho do Estado e a questão das reformas. Em que pese eu vá colocar aqui uma visão que não chega nem a ser tão antagônica. Eu vou dar uma preferência, como vocês verão, na discussão de princípios e não de desenhos. A gente, às vezes, perde muito tempo com o debate sobre desenhos de políticas e de reformas, e enquanto a gente se perde no que é mais importante, que são os princípios que norteiam ou que deveriam nortear as reformas. Então, eu vou dar muita ênfase na questão de princípios e muito menos ênfase na questão dos desenhos desejáveis de reforma, porque isso aí os especialistas, ou o próprio executivo, ou o governo em questão, acaba liberando um desenho de proposta que vai ser, então, escrutinado pelo Poder Legislativo, pela população, e isso, então, no final das contas, vai ser aprovado ou não. Então, eu queria apenas aqui chamar a atenção, porque a discussão de reformas no Brasil, ela, infelizmente, foi contaminada por uma conjuntura extremamente perversa, e que, na verdade, ela é contaminada por narrativas. Então, você tem, num extremo de narrativas, uma perspectiva muito reacionária. Eu conheço, tem vários colegas mais associados ao pensamento de esquerda, mais heterodoxos, que, quando discutem reformas, sempre têm uma perspectiva mais reacionária, mais reativa, dizendo não mexam nos nossos direitos e coisas do tipo. Isso, no fundo, é uma narrativa hegemônica de um polo. Por outro lado, a gente tem um outro grupo que entende que é preciso utilizar esse governo tampão para fazer todas as reformas possíveis e imagináveis, por causa do sentido de urgência. Bom, nem tão 8, nem tanto 80. Então, a minha perspectiva aqui é fugir dessas narrativas que têm vigorado e contaminado o debate nos últimos meses ou no último ano e meio, e propor, então, uma coisa que vá além dessa questão, que é a discussão das reformas, mas, sobretudo, dos princípios que devem nortear as reformas. Para tanto, eu vou apresentar apenas 2 gráficos com dados, porque, de novo, as reformas são justificáveis por si, per se. Você não precisa ser muito inteligente para saber que precisa reformar uma série de áreas dentro da economia e da sociedade brasileira e de todo o aparato estrutural. Não precisa gastar tempo com isso, mas eu vou chamar a atenção com 2 slides aqui para chamar a atenção da importância do princípio que vai nortear as reformas. E a gente deve começar a nossa história sempre tentando identificar onde é que a gente está no momento e para onde a gente deseja ir. Eu gosto muito de alguns textos que têm trabalhado temas da economia, e nos últimos anos eu identifiquei 2 livros que foram muito marcantes para mim. Um deles é o Porquê as Nações Fracassam, do Acemoglu com Robinson, que vocês aqui na FGV falam muito sobre ele. E o outro livro é do Anthony Atkinson, Inequality, What Can Be Done. São 2 dos melhores livros que eu li sobre economia nos últimos anos. E esses livros, obviamente, perfazem e fazem, digamos assim, eles dão algumas diretrizes do meu pensamento e de como eu vou me posicionar aqui. E aí, é muito interessante que no texto do Acemoglu e do Robinson, eles chamam a atenção por uma questão fundamental que vai identificar por que umas nações são mais ricas que as outras, que é o que eles chamam de divergência institucional. Qual o período no qual se inaugura a divergência institucional? Assim, eu procuro olhar para esse nosso debate de hoje, que
que é permeado por uma conjuntura extremamente negativa. A gente está vivendo uma crise sem precedentes, de ordem moral, social, econômica, de todas as naturezas. A gente está vivendo uma crise e que isso, de fato, contamina demais qualquer possibilidade de um debate democrático sobre esse assunto. Mas, ainda assim, a gente pode utilizar esse momento para pensar em quais seriam os caminhos que pudessem, digamos, consolidar uma perspectiva de nação para o Brasil e que inaugurasse essa divergência institucional que já houve no Brasil muito precariamente em outros momentos, que foi citado logo no início, hoje de manhãzinho, pelo diretor do curso de Direito, pelo Sérgio Guerra. Nós tivemos ali 2 momentos, mas nós não tivemos o catch-up definitivo. Então, a gente poderia pensar nesse longuíssimo prazo com essa perspectiva. Tá? Agora, obviamente, nós temos um dado estrutural. A gente continua um país muito desigual, um país com problemas de indicadores sociais. Eu acho que, sim, o caso do Ceará, que foi recém apresentado aqui, foram dados alguns muito positivos, mas fica lá a questão da segurança pública, por exemplo, do Ceará. É problemática, é muito problemática. Então, a gente tem uma série de problemas do Brasil que precisam ser trabalhados com muita ênfase, com muita... E nesse sentido, em alguns momentos a gente vai precisar de mais Estado e em outros momentos a gente vai precisar de menos Estado. Obviamente que a gente tem fatos que vão justificar intervenções e reformas. A gente tem, daqui a pouco eu vou mostrar um dado, um sistema que todo mundo sabe, isso é lugar comum. É altamente regressivo o nosso sistema tributário e ele é injusto por causa disso. Porque quem paga mais é quem pode menos. E isso é errado. Então, aí a gente tem que trabalhar com a noção do princípio que deve nortear essa reforma, que é corrigir essa injustiça. Então, eu vou discutir princípios, eu não vou discutir desenhos. A gente tem um sistema previdenciário que ele foi desenhado, ele foi pensado pelo Constituinte para ser um sistema de bem-estar e para gerar bem-estar, e em determinados momentos você vê um avanço profundo em certos aspectos, mas ele acabou, ao longo dos anos, se tornando um sistema injusto também, porque ele acaba privilegiando justamente quem ganha mais esse sistema, e quem ganha menos ele é prejudicado. A gente tem um sistema político e um presidencialismo de coalizão em colapso, isso é óbvio, eu não preciso gastar tempo com isso. A gente continua um país com enorme desigualdade de renda e, sobretudo, desigualdade de oportunidades. Aí vem a perspectiva do Atkinson, o Inequality, o What Can Be Done. Então, esses caras que pensam em desigualdade, todos vão discutir os princípios norteadores de reformas. E eu vou, então, focar nisso aqui. E eu diria que uma das pedras basilares do nosso problema é o nosso pacto federativo, é o federalismo brasileiro, que se tornou uma coisa esquisita, em que concentrou muito recurso e muito poder em Brasília, enquanto as cidades e os estados, que são locos que seriam mais óbvios de fazer as políticas públicas, são desprestigiados nesse sistema. Então, isso poderia ser, de fato, um profundo objeto de mudança em termos de reforma. Eu vou só mostrar esse dado aqui, porque eu acho que esse slide aí sintetiza o Brasil. Eu tirei esse aí de um livro que ainda vai ser publicado, de um grupo de pensadores e pesquisadores suecos, esse texto aqui, The Social Life Economic Inequalities. Eles estão estudando a América Latina, e eles, basicamente, nesse slide aí, estão ilustrando a média de ganhos mensais no Brasil, e a gente percebe aqui no azul claro, você tem os extremos. Você vai achar o homem branco do centro-oeste com a mulher negra do nordeste, e aí a gente vê o quão complexo é esse país e o quão desigual é esse país. Então, nesse sentido, a gente precisa levar em consideração que o Brasil não é um país para principiantes. O Brasil é isso aí. Não dá para pensar o Brasil de maneira obtusa, linear. Não é assim que a gente pode pensar o Brasil. Então, a gente tem que levar em consideração essas desigualdades absurdas que existem no país. E em relação à regressividade tributária,
outra questão que é um fato estilizado. Aí você vai se dar conta que, de fato, a gente teve uma ampliação da relação da carga tributária em relação ao PIB nos últimos anos. De 2003 a 2012, ela pulou de 31,8% para 35,9%, o que é bastante avanço num período tão curto. Mas o problema não estaria nem no montante em si, os 35% do PIB, que isso é um pouquinho acima da média da OCDE. O problema está na estrutura tributária, que é altamente regressiva. E quando você vai olhar, isso foi dito pelo Manuel e pelo Rubens de manhãzinho. Quando você vai olhar a estrutura tributária, você vai ver que os impostos indiretos correspondem à metade, 49,7% da arrecadação tributária, enquanto na Alemanha e na Noruega, 29% e 27%. São países que lidam bem com essa questão da distribuição de renda. Por quê? Porque eles focam nessa questão tributária de um lado e do bem-estar do outro. Então, eles sabem utilizar muito bem. Ou seja, eles têm Estado, mas eles têm um Estado mais eficiente e sobretudo, um Estado que tem um princípio em que eles conseguem materializar, que é um princípio da progressividade e que quem paga mais, quem ganha mais, vai pagar mais e vai contribuir mais com o sistema. Isso é uma dissertação de mestrado muito interessante de 2014. Então, obviamente, caindo num lugar comum aqui, todo mundo admite isso, qualquer pessoa de bom senso sabe que vai precisar reformar a Previdência, e eu já tive uma discussão e um debate inteiro com o professor Cisne em outras escolas para discutir o que eu entendo que é o desenho adequado para a Previdência. Tem a reforma tributária, tem a questão do Pacto Federativo, que eu acho que a gente precisa discutir isso, precisa rediscutir o tamanho de Brasília, mas, sobretudo, que é a reforma-mãe, sem a qual a gente não vai gerar divergência institucional. Eu estou com a Acemoglu e com o Robson na cabeça porque eles têm razão. E para ter divergência institucional, você precisa ter instituições políticas muito sólidas. E para ter instituições políticas muito sólidas, você precisa de uma reforma política que propicie esse cenário e que gere as sinergias em favor de decisões políticas que vão mudar o país de patamar. E aí são perguntas muito básicas, mas algumas são básicas, de tão básicas a gente passa batido e acha que é trivial a resposta. Quem é que vai definir essa reforma? Como ela vai ser feita? E quando ela deve ser feita? E aí, então, entram os princípios nos quais eu vou me basear aqui, daqui até os próximos 5 minutos para encerrar minha apresentação. Ora, quem é, obviamente, alguns não dão muita bola para isso, nesses últimos 1 ano e meio, eu fico horrorizado com muitas pessoas que acham que você pode fazer as reformas que você quiser no governo Temer, do jeito que você quiser, nas circunstâncias que você quiser, sem dar a menor pelota para a população. O que a população acha. Eu acho isso um escárnio. Eu não consigo nem avançar num debate de tanto viés antidemocrático que há nessa perspectiva. E eu preciso falar isso honestamente aqui, porque provavelmente alguns desse grupo aqui acham que dá para reformar do jeito que, em qualquer situação. Eu não concordo com essa tese. Aí é um ponto de partida que provavelmente vai gerar uma discordância minha com alguns aqui. Então, assim, tem que ter democracia. E eu vou usar os grandes Acemoglu e Robson para sustentar meu ponto. Que eles vão advogar em favor da democracia. Quais os princípios? Eu não preciso ir longe, que aí os caras estão pensando há 70, 80 anos, ou até mais, desde o John Rawls, passando pela Amartya Sen, até chegar a esses campeões que discutem desigualdade social e justiça social nos dias de hoje. Esses caras defendem o óbvio, que é a justiça social e a progressividade. Qualquer país que fez um catch-up para o desenvolvimento levou em consideração essa questão. Tá? Quando? Aí eu vou simplesmente advogar aqui em favor de que ano que vem a gente utilize todos os nossos recursos na micropolítica, na nossa capacidade, nos think tanks, nas universidades, qualquer lugar a gente discuta essas agendas de reformas de maneira que isso seja internalizado no debate político, para que não fiquemos reféns das narrativas dos marqueteiros que ganham 70 milhões e elegem um presidente da República sem ter qualquer tipo de compromisso com a agenda pública do país.
eu vou usar 4 autores que são muito bem quistos aqui nessa casa. Então, eu não estou nem utilizando os autores que a gente ensina muito lá na UFRJ, embora a gente ensine eles em outros momentos. Vou começar com Alesina e com Roderick. Aliás, 2 dos pensadores que mais discutem crescimento econômico nas últimas décadas. Nem os déspotas podem ignorar a opinião das massas. Então, se você acha que pode fazer qualquer reforma, em qualquer situação, sob quaisquer argumentos, você tem um problema do ponto de partida, que é o seu viés antidemocrático. E isso é um problema. E aí, obviamente, entra o jogo democrático. Você vai fazer isso do jeito que você quer, porque você acha que é bonzinho, o seu dogma e sua ideologia te dizem para fazer isso, ou você vai ouvir a quem de direito, que é aquele que é o representado, que é aquele que te colocou lá. Eu acho isso muito sério, gente, muito sério mesmo, com toda honestidade. Eu acho que às vezes a gente perde essa dimensão, a gente é economista. A gente não pode abrir mão disso. E aí, num livrinho espetacular de 2005, As Origens Econômicas da Ditadura e da Democracia, do Acemoglu e do Robinson, esse de 2005, eles vão dizer isso aí, olha, é óbvio que existe um conflito distributivo, e isso vai redundar num conflito político, mas é exatamente aí que você vai precisar conseguir, por meio das suas agendas políticas, tentar eleger representantes a ponto de que você consiga conciliar esses conflitos que existem. E aí, obviamente, porque existem vencedores e perdedores, seria uma tolice achar que uma reforma vai beneficiar todo mundo. Isso não é verdade. E aí eles vão argumentar em favor da democracia. A parte final ali, eles vão achar o óbvio, eles vão gastar 300 páginas para dizer isso. Olha, a gente tem aqui, a gente usa um modelo de equilíbrio geral, a gente utiliza a teoria dos jogos, a gente faz lá uma série de pressupostos aqui, a gente faz uma série de rodagens aqui de modelagem matemática e a gente vai concluir o óbvio, que no regime não democrático as elites são favorecidas. No regime democrático você tem uma chance maior de repactuação política e que é mais favorável para a população menos privilegiada. E aí, por isso que eu não estou querendo discutir aqui desenho de reforma, eu estou querendo discutir princípio. Aí eu vou usar um autor que é muito caro lá na nossa escola de economia, no Instituto de Economia do UFRJ, que é o Joseph Schumpeter. Ele tem um livro absolutamente antológico, apoteótico, brilhante, chamado Capitalismo, Socialismo e Democracia. E na parte final do livro, ele vai se destinar a fazer uma teoria sobre democracia, que vai além da teoria clássica. E aí, lá naqueles capítulos finais, ele vai chamar atenção para essa passagem aí, e que eu trouxe para cá para compartilhar com vocês, porque eu acho que ele tem razão. Num debate franco, honesto, sobre os problemas públicos do país, a gente fica muito preso aos desenhos, quando a gente deveria gastar mais tempo com os princípios. Porque é o seguinte, os especialistas, e existem muitos, inclusive nessa casa aqui, hoje, ao longo do dia, a gente viu vários especialistas, são capazes de fazer bons desenhos. Mas o importante é você ter um princípio que vai nortear aquele desenho. Então, basicamente, é esse aspecto que o Schumpeter chama a atenção há tantos anos atrás. E aí, então, a gente tem um princípio da democracia, que deve nortear o motor das reformas, e, sobretudo, a gente tem, então ele vai dirimir os conflitos distributivos e políticos, a democracia. A gente tem a justiça social com a progressividade e redistribuição de renda, que todos os países que lograram êxito na mudança de patamar econômico fizeram isso. A gente precisa aprender com eles. E as reformas, e eu vou concluir essa parte aqui para ir para a parte final, devem ser acompanhados pelo que o Roderick, ele chama atenção de dever de casa. Que aí acho que tudo isso é consensual entre a gente aqui. Que a gente vai precisar de fazer um dever de casa bem feito, que é manter um arcabouço macroeconômico estável, o que é óbvio, coisa que, infelizmente, foi destruído ali a partir de 2011, 12 no Brasil, até hoje. A gente está com fundamentos macroeconômicos muito
ainda deteriorados. A gente precisa ter esse ambiente macroeconômico como pré-requisito, e aí, obviamente, você daí vai induzir, por meio de ações do governo e do mercado, endereçados a obter o bem-estar social, as políticas de bem-estar social. Então, esse dever de casa ele é muito muito importante para esse processo. E, finalmente, eu vou puxar um pouquinho para o meu brasão aqui, para a minha agenda de pesquisa. Logo no início do dia, foi-se falado aqui sobre planejamento, sobre longo prazo, sobre agenda de longo prazo. Existe uma agenda disponível de longuíssimo prazo. E essa, inclusive, é uma agenda multilateral para ser adequada às realidades locais. Eu venho trabalhando há algum tempo com a economia do meio ambiente e com todas as interfaces que há no meio ambiente, e em 2015 foram lançados os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na chamada Agenda 2030. Vocês só vão encontrar objetivos de alto nível. Não tem nada mais ou menos. Então, está ali o conjunto de objetivos, e para cada objetivo desse você tem metas, uma série de metas e tudo mais. E é muito interessante que eu observei nesses meses de pesquisa como tem fonte de financiamento para esse negócio. Tem dinheiro, muito dinheiro. Mas tem muito dinheiro mesmo. E eu não estou falando de dinheiro de orçamento público, não. Esse também tem. Então, assim, é impressionante como a gente falha na falta de coordenação. Essa dimensão de falta de coordenação, no caso do Brasil, é um negócio impressionante. Então, assim, a gente tem uma vantagem de ter muito recurso, tem uma agenda disponível que é aderente e se coaduna com as realidades do Brasil e que a gente poderia utilizar. Então, assim, a guisa de conclusão, a gente já falou aqui, o que a gente pode fazer? Evitar a contaminação da conjuntura de curto prazo e pensar nessa agenda de médio e longo prazo sem precisar ficar contaminado com essa conjuntura ruim. A gente precisa levar em consideração que a reforma mãe hoje, para propiciar essa divergência institucional, é a reforma política. A gente precisa mudar isso, sobretudo mudar a política institucional brasileira. Eu tenho feito parte de alguns movimentos, eu acho que isso também é nosso papel, de todos nós aqui. Ampliarmos os nossos canais da micropolítica. Não é possível a gente ficar aqui só no discurso, sem engajar na micropolítica. Tem uma série de movimentos dos quais eu tenho estado próximo, de muita gente boa, economistas bons, inclusive, Renova, Agora, Democracia, Nova Democracia, tudo isso aí é micropolítica, mas é desse tamaninho. Como é que a gente vai chegar nesse Brasilzão todo se a gente ficar aqui só preso nesse auditório? Não, a gente tem que ir e engajar nesse aspecto. A gente vai precisar atualizar o Pacto Federativo. Eu acho que seria de bom ouvir a gente utilizar 2018 como uma boa plataforma de discutir menos Brasília e mais cidade, mais Estado. A gente tem, então, essa oportunidade já de, no ano que vem, fazer as mudanças necessárias. A gente tem os princípios norteadores, que são contextos dependentes. A gente tem um Brasil altamente complexo e que deve ser considerado, todas as complexidades. A gente tem um país desigual e altamente regressivo, e a gente utiliza a progressividade. Temos uma agenda à disposição, como eu disse, e eu quero encerrar aqui com uma passagem de um livro que eu estou terminando de ler, do Eduardo Gianetti, que é o Trópicos Utópicos. É um livro muito gostoso de ler, eu recomendo que vocês leiam. Então, eu recomendei 3 livros aqui. O Porquê as Nações Fracassam, o Inequality, What Can Be Done, e agora é o Trópicos Utópicos para encerrar. Para mim, se vocês lerem esses 3, vocês vão estar bem atualizados com as questões enfim, que desafiam o Brasil e o mundo. E eu acho isso aí extraordinário, essa passagem. Quando a vontade de mudança e a criação do novo estão em jogo, resignar-se a um covarde e defensivo realismo, uma aceitação maior que tudo, é condenar-se ao passado e à repetição medíocre, ou pior. A gente cai muito nisso aí no Brasil, que é voltar para trás, não é olhar para frente. Se o sonho descuidado do real é vazio, o real desprovido de sonho é deserto. No universo das relações humanas, o futuro responde à força e à ousadia do nosso querer. O desejo humano. Muito obrigado.
Obrigado, professor João Cury. Não, tá ótimo, tá ótimo. Então, para fazer uma transição rápida aqui, eu vou passar a palavra ao Manuel Pires. Bom, antes de começar, eu queria só fazer 2 comentários. Primeiro, quem esteve aqui na sessão anterior viu que eu tive a oportunidade de perguntar ao representante de Portas Abertas sobre alguns dados. Ele me respondeu, eu fui mostrar os dados para ele, ele não quis discutir os dados depois da palestra. Tá? Então, esse é o nível do debate que a gente tem. Acho que é importante registrar, porque na mesa anterior não era um debate, era um espaço para perguntas, eu fiz a pergunta, mas depois a gente não conseguiu conversar. Um segundo comentário sobre a apresentação do João Felipe, acho ótimo que você colocou. Assim, uma das preocupações que eu tenho é a pressa que a gente tem de fazer algumas reformas e, eventualmente, a gente ter que corrigi-las no meio do caminho. Eu estava no governo até 2016, eu vi alguns excessos sendo cometidos, tá? Trabalhei para consertar esses excessos, já me preocupa muito a ideia de que eu possa corrigir um excesso cometendo outro na direção oposta. Em algum sentido, eu acho que é isso que está acontecendo. Eu vou falar um pouco sobre isso na minha apresentação. Vai tratar basicamente de 4 conjuntos de reformas que eu acho que estão sendo tocadas e que são importantes ou cruciais para a gente nos próximos anos. Primeiro, a discussão fiscal. Já tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso hoje de manhã. Agora eu vou mostrar alguns dados. Vou falar da questão do BNDES, como é que eu vejo o BNDES. As reformas de petróleo e gás, que entra um pouco a discussão de regime de concessão em partilha que a Luiz colocou aqui. Acho que a distância entre a gente é muito pequena. E, por último, a reforma trabalhista. Então, são os 4 blocos de reforma que estão em estágio avançado, né? Algumas já foram implementadas, a gente precisa avaliar o efeito delas. Então, o que eu vou estar tentando trazer aqui é a visão que eu tenho sobre essas reformas e a dimensão econômica, o efeito que eu imagino que elas vão ter daqui para os próximos anos. Bom, essa série aí que eu estou mostrando para vocês, ela se refere ao gasto primário do governo federal. Exclui pagamento de juros. As estatísticas do Tesouro Nacional começam em 1997. Elas começam mais ou menos nesse ponto aqui. A gente fez um esforço de pesquisa no IBRE, tentando retropolar essas séries desde antes da Constituição Federal, aqui em 86. Tá? Essas áreas achuradas aqui são as recessões datadas pelo CODAS, que é o Comitê de Datações de Ciclos Econômicos. Então, todo o período aqui cinzento, ele se refere a uma recessão econômica. A gente acabou, o gráfico está um pouquinho defasado, que a gente acabou de encerrar uma aqui, né, segundo o CODAS, que acabou no final de 16. Na verdade, ele não está defasado, o dado vai até 16, mas se eu fosse esticar isso aqui, a gente já teria uma parte branca. Então, eu queria chamar a atenção para esse dado aqui, para 3 fatos estilizados. Primeiro, a gente passou por um processo de ajuste fiscal muito forte no final dos anos 80. O gasto caiu de 12,7% para 10,6% do PIB. Tá? Quando você abre essa queda do gasto, basicamente você tem uma queda expressiva no gasto com subsídio do governo, queda em pessoal e queda no custeio da máquina. Tá? Para quem for lembrar, esse é um período em que, de certa forma, o Estado desenvolvimentista é o rescaldo da crise do começo dos anos 80. Então, o Estado desenvolvimentista ele começa a ser revisado. Tá? Com a introdução da Constituição de 88, você tem essa transição entre esse Estado desenvolvimentista e o Estado de bem-estar social. As leis que regulamentam os benefícios sociais definidos na Constituição de 80, elas começam a ser feitas em 91. Então, a primeira lei do INSS, do seguro-desemprego, ela começa em 91. A partir dali, você já começa a ter um crescimento mais expressivo ou constante da despesa em percentual do PIB. Tá? Então, esse é o primeiro fato. Você tem uma queda expressiva do gasto, depois uma tendência estrutural de crescimento. Uma parte dessa queda aqui relevante também tem a ver com a aceleração da inflação. Tá? É um fato conhecido na literatura de finanças públicas que, na época da inflação alta, o governo atrasava os pagamentos para o valor real da despesa cair. Então, isso acaba interferindo um pouco na avaliação dessa despesa aqui. Então, esse é o primeiro fato importante. Segundo fato importante é que a gente não tem uma política fiscal anticíclica, certo? É muito comum em períodos de recessão o gasto cair. Normalmente, o que se espera em termos de estabilização do ciclo é que o gasto aumente em períodos de recessão. Tá?
Eu acabei de lançar um livro revisitando toda a experiência de política fiscal pós-crise financeira internacional de 2008, tá? Várias experiências internacionais e a visão que se tinha da política fiscal na época e como é que isso mudou ao longo dos últimos anos. E no capítulo sobre o Brasil, o que eu chamo a atenção é que no Brasil a discussão estrutural ela se confunde muito com a discussão cíclica. Porque como o orçamento é muito engessado, existe uma dificuldade muito grande do governo de definir um aumento de despesa independente ou relacionado ao ciclo econômico. Na verdade, a despesa cresce por uma série de regras constitucionais e legais que foram definidas em 88 que não necessariamente estão relacionadas ao ciclo econômico. Então, você tem uma composição da despesa que desfavorece o crescimento do investimento público, como foi colocado aqui na palestra anterior, e, ao mesmo tempo, isso não tem nenhuma relação com o ciclo econômico. Nesse gráfico aqui, eu faço um outro exercício, que aí é o terceiro fato estilizado que eu quero apresentar para vocês. Eu pego aquele gráfico de despesa e tiro, nessa linha preta aqui, todo o gasto com previdência social. Aqui, previdência privada, INSS, tá? Eu não tenho como abrir a despesa com o pessoal entre previdência pública e servidores ativos antes de 97, então eu não consigo fazer esse mesmo exercício. Então, o que você tem aqui? Um ajuste fiscal muito mais draconiano, no final dos anos 80. Aqui tem um efeito visual do gráfico, tá? Mas aqui é 5%, o gráfico não caiu para zero, ele está próximo de 5%. Depois ele retoma, quando acaba ali, a inflação para de acelerar e o Itamar entra aumentando o gasto com funcionalismo. Mas quando você pega ponta a ponta, você tem um crescimento aqui de pouco mais de 1% do PIB em 30 anos. Tá? Nessa linha vermelha eu tiro Previdência e as transferências sociais. Seguro-desemprego, LOAS, são outros itens de despesa que foram regulamentados na Constituição e cresceram bastante também. Então, quando eu faço essa exclusão, aí o gasto praticamente não cresce. Tá? Você está em 9% do PIB aqui, um pouco acima de 9% do PIB, lembrando que em 16 o PIB caiu. Tá? Quando eu corrijo isso pelo PIB potencial, aí fica elas por elas. Tá? Então, você tem sim uma discussão importante sobre judiciário, folha de pessoal, eficiência da máquina pública, foi colocado aqui pelo Gil Castelo Branco, tudo isso é verdade. E tem também uma força motriz por detrás do crescimento dessa despesa que está associada à Previdência. Não quero com isso dizer que a Previdência tem que acabar, pelo amor de Deus. Tá? Mas a gente tem que buscar um equilíbrio macroeconômico que possa estabilizar essa despesa em percentual do PIB. A gente tem dois tipos de equilíbrio macroeconômico sendo discutidos aqui. Um é o equilíbrio fiscal, taxa de crescimento da despesa crescendo à mesma velocidade do crescimento da receita. Isso é o equilíbrio fiscal. Não necessariamente isso é um equilíbrio macro. No equilíbrio macro, você tem uma despesa crescendo à mesma velocidade do PIB, porque nenhum agregado macro cresce mais ou menos que o PIB indefinidamente. Então, durante esse período, a gente teve equilíbrio fiscal, não necessariamente equilíbrio macroeconômico. Evidentemente que, em janelas específicas do tempo, você tem crescimentos da despesa que ocorrem. Por exemplo, o crescimento da rede de seguridade social na Europa, nos anos 50 e 60, foi muito parecido com esse aqui. Então, em certo sentido, você tem uma decisão de gerar ou criar uma rede de proteção social. O limite disso é o limite em que a sociedade aceita pagar e por isso que a gente hoje está nessa polarização tão grande. Por isso que a reforma da Previdência acaba tentando estabilizar isso e tentar tornar esse custo um pouco mais sustentável. Além de outras reformas que já foram colocadas aqui, mas eu queria valorizar especificamente esse ponto aqui que eu acho importante. Tá? Toda vez que você tem uma recessão, a receita cai muito. Então, assim, uma parte importante da discussão fiscal que a gente tem não está associada só à contenção do gasto, mas a uma forma mais equilibrada e sustentável de gerar receitas também. Para isso, a discussão da reforma tributária é importante. E aí a reforma tributária ela é uma discussão que tem várias pernas. Você tem a discussão de composição entre impostos diretos e indiretos, que no Brasil é muito fora da curva. Você tem a discussão do Simples também, que no Brasil... o Brasil hoje tem o maior programa de simplificação tributária do mundo. O segundo maior é a Espanha, que desonera metade do que o Brasil desonera. Então, você tem muitos pontos de ganho de arrecadação, sem necessariamente gerar um custo para a atividade econômica tão elevado. Discussão de lucros e dividendos, por exemplo, o Brasil é um dos poucos países que não cobra tributação sobre lucros e dividendos. Ainda que a discussão aqui ela esteja no lugar errado. As pessoas acham que a gente vai começar a tributar lucro e dividendo e arrecadar 70 bilhões de reais. O problema é que quando fixar uma alíquota de lucros e dividendos, as pessoas vão parar de distribuir
lucros e dividendos na mesma proporção. Então, na verdade, você tem que criar um sistema que possa equilibrar a obtenção de lucro e a geração de poupança corporativa para financiar investimento, mas, ao mesmo tempo, impedir, de alguma forma, que você distribua tanto lucro e dividendo. Essa seria uma reforma tributária do ponto de vista de tributação direta que é bastante interessante pró-crescimento e pró-arrecadação do governo, por exemplo. Bom, então, a discussão fiscal eu resumiria nesses pontos. Segunda reforma que o governo já aprovou é a discussão do BNDES e da TLP. Tá? Aqui, primeiro, acho que é bom a gente buscar os antecedentes do debate do BNDES, e a visão que eu tenho é que a discussão da TLP ela nasce em função do que foi feito com o BNDES nos últimos anos. E aí eu gosto de separar um pouco esse debate em dois períodos do tempo. Primeiro, você teve a atuação do BNDES na crise financeira de 2008 e o que foi feito com o BNDES a partir de 2012. Em 2008, o governo tinha um problema concreto, que era uma queda expressiva do nível de atividade e um período de credit crunch. Então, o governo aportou 100 bilhões no BNDES para o BNDES dar essa liquidez e financiar investimentos, acelerar o financiamento de investimentos, dado que o setor privado não ia. Tá? Em 2012, a economia brasileira já estava num outro momento, crescendo relativamente bem e próximo do pleno emprego. O governo acelerou, ao invés de desacelerar isso, o governo resolveu acelerar. São duas políticas equivalentes feitas em momentos completamente diferentes. Eu tenho vários colegas que criticam a decisão de 2008, enxergando nela a motivação para se fazer o que foi feito em 2012. Eu não gosto muito desse argumento. Eu acho que quando você tem um problema concreto para resolver, você resolve. Quando o problema é outro, você muda a decisão. Tá? É a mesma lógica de defender que os juros não deveria cair hoje, porque amanhã eu tenho que aumentar. Então, eu não gosto muito desse argumento. Mas, enfim, essa questão ela foi colocada a partir de 2012. O BNDES acelerou muito em 2013 e em 2014. Ele já emprestava em torno de 200 bilhões por ano, com um diferencial de juros muito elevado. Então, aquela conta que o Gil mostrou de subsídios, ela cresceu muito em função dessa política com o BNDES. A partir de 2015, o governo desacelerou o BNDES. O BNDES hoje está emprestando algo em torno de 60 bilhões por ano, então é menos de um terço do que ele emprestava, e gradativamente aumentou a TJLP, que chegou a 5%, hoje está em 7%, já foi 7,5%, e a Selic caiu, deve fechar o ano em 7%. Então o subsídio hoje ele já é muito próximo de zero. Esse ano o governo aprovou a TLP. O que é a TLP? É uma forma de zerar os subsídios. Tá? Como a taxa de diferencial de juros já caiu muito, o efeito da TLP hoje tende a ser pequeno. Isso não quer dizer que a reforma não seja importante. Por quê? Porque quando a taxa de juros cai muito, existe uma tendência do governo reduzir a TJLP também e gerar o subsídio de novo. Então a TLP ela acaba controlando esse efeito, essa tentação que o governo tem. Você pode ter esse aumento de diferencial de juros no futuro, 2%, 3%, 4% de novo diferencial de juros. Então a TLP vai corrigir esse desequilíbrio. Mas ela já não geraria, em função dos argumentos que eu apresentei aqui, a zeragem do subsídio de 50 bilhões de reais, como foi apresentado aqui. Aquilo reflete decisões que foram tomadas no passado e que já haviam sido revisadas. A TLP, na verdade, é uma sequência desse processo de decisões que já foram feitas. Tá? Bom, setor de petróleo e gás, então uma série de reformas, todas elas muito interessantes. O governo regulamentou a unitização, que são campos que têm contato subterrâneo, e aí quando você tem campos unitizados, uma empresa pode roubar petróleo da outra por essa comunicação subterrânea. O governo renovou a concessão de alguns campos de petróleo, determinou a retomada de produção em alguns campos que tinham produção interrompida, que quem não queria produzir naquele campo teria que devolver para ser concedido num outro momento. Tá? O governo acabou com o direito de preferência da Petrobras no regime de partilha, ou seja, quebrou o monopólio da Petrobras, e revisou o conteúdo local. Só essas três primeiras reformas aqui, elas foram feitas no começo de 2016, a gente estimava um impacto de investimento de 70 bilhões de dólares nos próximos 10 anos. Tá? Essas outras duas reformas aqui elas vão ser importantes para os próximos leilões. Hoje a gente está tendo uma discussão sobre regime de partilha e concessão. Várias dessas reformas aqui elas já ajudam a melhorar a eficiência do regime de partilha. O regime de partilha ele foi pensado inicialmente como uma forma de melhorar o government take, que é a parcela do que o governo arrecada na produção de petróleo, que no Brasil era baixo, o regime de concessão. Infelizmente, essa discussão enveredou para algumas discussões ideológicas que estão sendo revisadas.
Eu acho que o ideal é revisar o regime de partilha para ele se tornar mais eficiente, mas aproveitar a discussão inicial que ele tinha, que era de maximização do government take. Tá? Do jeito que está sendo discutido no Congresso, o caminho é mais no sentido de derrubar o regime de partilha e a gente voltar para o regime antigo somente, sob pena de perder toda a parte toda a discussão que a gente já fez. Aqui são os dados de produção, 78 bilhões de dólares nessas 3 primeiras reformas. O impacto no PIB pode chegar a 4,4% nos próximos 10 anos. Tá? Por último, a discussão da reforma trabalhista. O governo também aprovou uma série de medidas na regulação entre capital e trabalho. A primeira, no FGTS, distribuindo o rendimento, o lucro do fundo entre os cotistas, entre os trabalhadores, uma reforma boa que tende a melhorar a remuneração do fundo, que é muito baixo. O ideal seria estender, por exemplo, a TLP para o rendimento do FGTS. Acho que seria bastante justo e você zeraria o subsídio. Tem a discussão do negociado sobre o legislado, ou seja, o que você negocia no locus de trabalho prevalece sobre a legislação. Existem vários casos em que isso aumenta a produtividade. Regulamentação da terceirização também tende a aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, gera direitos para quem já era terceirizado. Então, é uma discussão importante também. Trabalho intermitente, que é aquele trabalho que você contrata por horas, e não num único contrato de trabalho seletista. E o fim da contribuição compulsória do financiamento para sindicato. Aqui, me parece que a gente tem alguns problemas na discussão, ainda que as reformas tenham um conteúdo na direção que me parece correta. Tá? Em termos de legislação trabalhista no Brasil, tudo que fica solto vira judicialização. Então, quando você olha as leis, vários aspectos aqui não foram abordados, muito em função do debate ter sido conduzido no Congresso de uma forma muito desequilibrada a favor das bancadas patronais. Só para citar um exemplo aqui, a questão do negociado sobre o legislado, isso já era permitido pela Constituição, só que a Constituição diz que todo negociado tem que ser favorável ao trabalhador. Então você vai ficar dependendo de uma decisão do judiciário se aquilo é favorável ou não para o trabalhador. Na questão do fim da contribuição compulsória, essa é uma reforma muito boa, por exemplo. Os sindicatos não têm porquê, nesse modelo, se esforçar para melhorar a representação dos seus associados. O problema é que a legislação derrubou isso aqui, sem colocar um modelo novo no lugar. Então, qualquer modelo que vai financiar, que vai ser aprovado para financiar os sindicatos daqui para frente, está sujeito a uma discussão no judiciário, porque você não existe um modelo já estabelecido. Além disso, você não acabou com a contribuição dos patronais. Então, você gerou um desequilíbrio de forças na relação aqui. Um lado vai poder se organizar, o outro não. Então, assim, só para concluir, no caso da reforma trabalhista, me parece que a gente vai ter que esperar um tempo para entender qual vai ser a jurisprudência que vai ter sido criada a partir dessas mudanças, desses problemas aqui, para saber, de fato, qual vai ser o efeito líquido da reforma. Se ela vai gerar emprego, se ela não vai gerar emprego, se ela vai gerar muita precarização ou pouca precarização. Evidentemente, depois desse balanço, a gente vai poder avaliar e propor outras mudanças que se fizerem necessárias. Mas, por enquanto, isso aqui é um grande ponto de interrogação. Me parece um pouco prematuro a gente associar uma eventual recuperação do ano que vem aos efeitos dessa reforma que ainda precisam ser testados. Muito obrigado. Obrigado, Manuel. Então, passo agora a palavra ao Renato Frageri, professor da EPG. Boa tarde a todos. No final do dia, quem fala no final do dia corre o risco de não ter novidade para contar. Mas, vocês estão me ouvindo bem? Está um pouco baixo isso. Eu tenho que falar quase botando. Sociedade ideal, de repente, nessa discussão sobre o tamanho do Estado, a meu ver, existe muita ideologia, esquerda e direita, cada um para um lado. E eu acho que a sociedade brasileira perde um tempo danado com isso, é uma bobagem. Sobretudo porque muito do meu pensamento, esses grupos, esquerda e direita, debatem, no fundo, benefícios próprios mesmos de subgrupos. Nós vamos ver isso. Fiesp querendo ganhar de um lado e sindicato do outro. O pobre mesmo se ferra. Então vamos ver isso. Sociedade ideal, me parece, que é essa sociedade, onde se tenha liberdade, prosperidade, que é um nome que eu escolhi para representar eficiência produtiva, produtividade,
e equidade, que pode também ser pensado como justiça social e inclusão. O problema é que esses três objetivos eles são conflitantes. Para que haja prosperidade, eficiência, o melhor sistema é o sistema de mercado, o sistema capitalista. É um sistema que premia o empreendedorismo, a assunção de riscos, estimula a inovação, estimula a poupança. O mercado cuida da produção, da distribuição eficiente. O mercado cuida muito bem de fazer um produto grande. Mas o problema do mercado é que o mercado, ele, junto com essa eficiência, ocorre um fato muito conhecido da experiência de qualquer um de nós, que é o seguinte: as pessoas mais capacitadas, mais inteligentes, enfim, quem tem talento, é muito beneficiado pelo mercado. Então, o sistema capitalista, o mercado, se por um lado promove a prosperidade, por outro lado gera desigualdade. Certo? E uma sociedade extremamente eficiente, mas muito desigual, é uma sociedade que, em princípio, não é desejável. Então, cabe a um Estado, como a gente organiza esse Estado, assegurar um padrão tolerável de equidade. Isso não quer dizer todo mundo ganhando a mesma coisa, mas uma certa equidade. Nós sabemos que o Estado, ao fazer isso, ele tem que tributar para redistribuir, e qualquer um que já estudou produção e economia, viu os Tranglinhos de Habermas, sabe que toda vez que o Estado tributa e redistribui, ele, ao tributar, ele cria incentivos econômicos que desestimulam a produção, e de modo que o que ele arrecada para distribuir, mesmo que seja distribuído com total eficiência, nenhuma perda, ele vai distribuir menos do que deixou de ser produzido. Isso é inevitável. Qualquer um que estudou um pouquinho de microeconomia aprende isso. É uma das coisas que eu acho bonito em teoria econômica. Mas isso é o preço a ser pago. Não tem jeito. Tem que ter um Estado diminuindo a desigualdade. E nós temos que lembrar o seguinte: o que foi o fiasco dos países socialistas? Minha interpretação é que nesses países houve uma prioridade absoluta levada ao limite no que diz respeito à equidade, o que acabou desestimulando a eficiência e, mais adiante, também acabou com a liberdade, porque você tem um sujeito que é mais produtivo, então ele não tem estímulo a produzir porque vai ganhar igual a quem não produz, aí ele fica acomodado, aí vem o Estado e começa a bater nele porque ele não está ajudando. Aí acabou a liberdade. Agora, nós temos que lembrar também que esse sistema que só premia a prosperidade, é mercado, é capitalismo, tudo, ele também, ao gerar tanta desigualdade, ele vai acabar gerando uma criminalidade gigantesca que destrói a nossa liberdade. Eu não posso sair de noite hoje com a minha mulher para andar na praia, porque eu vou voltar de cueca, assaltado, tá certo? Então é o seguinte: o Estado tem que mediar essa discussão, esses dois objetivos, prosperidade e equidade, porque esses três objetivos, prosperidade, equidade e liberdade, eles são conflitantes. Não há o que fazer, está da natureza. Certo? A democracia liberal, a palavra liberal no Brasil ganhou uma conotação pejorativa, uma discussão política. Liberal, que eu digo, é o único modelo na história que simultaneamente gerou prosperidade, equidade e liberdade, embora não tenha sido 33,33 para cada um, de alguma forma, quando a gente olha, pega os países europeus, tem mais ou menos isso, tá certo? Isso é satisfatório que se obteve lá. Tá? Isso foi obtido com o Estado corrigindo falhas de mercado. Então, se o regime é um regime liberal, ou seja, temos mercado, o Estado tem que entrar para que o mercado funcione bem. Então, quando eu vejo, da mesma forma que a gente vê intervencionista obcecado, tem liberal ingênuo que acha que o mercado resolve tudo. A gente ensina em microeconomia. Eu dou aula de microeconomia, eu brinco, tem uma certa introdução à economia, eu dou até um certo bom o curso que eu chamo de livrinho azul. Só tem livre mercado, eficiência, competição, beleza. Aí chega uma hora e fala: agora vamos começar o livrinho vermelho. Aí você bota, monopólio natural. E o Estado tem que entrar. Externalidade, meu Deus.
Externalidade hoje dá uma discussão boa, que envolve o problema do clima, né? E aí, por aí vai, as falhas de mercado. Então, o capitalismo não funciona se não tiver um Estado eficiente. O capitalismo precisa de Estado, certo? Mas Estado eficiente. Então, nós temos problema das externalidades, poluição, desmatamento irregular. Estou falando, vocês estão lembrando do Brasil, não? O Rio São Francisco, o Rio da unidade territorial, nasce e morre no território nacional, porque o território nacional é um continente. Esse rio hoje é um rio onde não tem mais navegação. Foi assoreado por desmatamento. Tem texto, não tem nada. O Estado não funcionou aí, certo? Monopólios naturais não precisa nem falar. E todos aqueles setores onde tem assimetria informacional, o caso mais excepcional, o sistema bancário, que se não tiver um Estado, José Semir, se não tiver um Estado funcionando previamente, o banco vai correr muito mais risco do que deve, porque sabe que na hora de quebrar, o Estado vai entrar ajudando, porque não pode quebrar, vai gerar uma crise. Isso acontece também com companhia de seguro, que tem os problemas informacionais que a gente conhece. Existem setores onde o Estado tem que estar regulando, porque senão o capitalismo não funciona bem. Tá? Então o Estado deve prover. Onde o Estado é insubstituível? O Estado deve prover justiça. Então, a eficiência produtiva requer contratos. O capitalismo não funciona sem contratos. Então, como é que eu preciso construir uma empresa? Precisa construir uma fábrica, tem que ter uma construtora que faça a fábrica. Se não tiver o Estado que vai obrigar o cara que encomenda a pagar quando a fábrica for entregue, não tem construção de fábrica, o capitalismo não funciona. Então, justiça. Segurança é fundamental, porque não existe nada mais ineficiente do que uma economia como nós temos hoje no Brasil, onde em cada prédio tem um porteiro 24 horas, em cada esquina tem... Nós viramos uma sociedade do flanelinha. O que é um flanelinha? O que é um segurança? Eu digo, aquele profissional que trabalha na segurança. Ele faz o trabalho que o policial devia fazer. Ele é um sujeito que está ocupado, mas... Faltam 5? Não. Faltam 5 minutos só. Você me deu 10. Você já me deu 10. Vou ter que correr. A sociedade do flanelinha, pessoas ocupadas, porém sem produzir. Certo? Com segurança, é isso. Infraestrutura, mesmo argumento. Setores regulados, já mencionei. Bens públicos. O que é um bem público? Não é um bem que o Estado produz, é um bem que o Estado distribui gratuitamente. Ele não quer dizer que o Estado tem que produzir o bem público. Ele pode comprar o bem público, contratar uma empresa privada para fazer isso. Então, eu defendo um Estado forte. As estados fortes são carreiras típicas de Estado. Juízes, computadores, militares, tem carreiras que são insubstituíveis. Certo? Agora, no Brasil, o Estado cresceu demais e hoje milhões de servidores públicos que não estão nesse grupo. Certo? Esse grupo tem que ter, senão o Estado não funciona, o capitalismo não funciona. Instituições democráticas fiscalizam o Estado, a divisão dos poderes, o império da lei é fundamental. O livro que você citou, que é espetacular, do Acemoglu, ele fala the rule of law o tempo todo, toda a página está escrita essas coisas. Quem são os inimigos desse modelo que nós defendemos? Tá? Os grupos de interesse organizados que privatizam o Estado em benefício próprio. Tá? Tem sempre uma mensagem atraída. São as riquezas nacionais, patrimônio nacional, cultura nacional, empresa nacional. A palavra nacional e social entra uma atrás da outra 3 vezes na discussão, mas, no fundo, quem sai perdendo são os interesses difusos de cidadãos desmobilizados que acabam sendo prejudicados. Estou falando do patrimonialismo, do corporativismo. Um Estado forte ele tem que lutar para impedir essa sabotagem, tá certo? Isso não significa que o Estado tem que ser obeso, pelo contrário. O Estado tem que ter o tamanho certo para ter o foco correto. Tá? Vamos ver o Brasil. 33% do PIB de arrecadação, porque agora caiu a arrecadação depois desses 2 anos. 33% de PIB. Nós temos, segundo eu levantei, 152 empresas estatais federais, isso inclui subsidiárias federais. O Manuel estava dizendo que, na realidade, são 50, agora já caíram. Alguém falou que tinha caído de 50, mas nesse número. Tá? 530 mil funcionários. Correios são 115 mil, Banco do Brasil 120, Caixa Econômica Federal 95, Petrobras 50 mil e outras. Aí nós temos empresas que são verdadeiros cartéis, não, desculpa, verdadeiras capitanias. Né? Um exemplo sensacional que a gente viu recentemente foi da Infraero. Tá? É um feudo do PR.
O PR tem 38 deputados na Câmara dos Deputados. Tá? A Infraero, sob comando deste partido, licitou uma área comercial recentemente, 29 mil metros quadrados, em Congonhas, durante 25 anos, enquanto o governo federal planejava fazer privatização dos aeroportos. A revelia de um projeto em nível federal, e é uma empresa subordinada ao governo federal, o grau de independência que tem. A empresa não está lutando pelo país, não está lutando pelo Estado, está lutando pelo grupo que comanda a empresa. Um número que eu acho muito bacana de citar é esse do número de municípios. Depois da Constituição de 88, houve uma criação desenfreada de municípios no Brasil, e hoje nós chegamos na seguinte situação. Foram criados 40% a mais de municípios depois da Constituição. E isso depois foi freado a partir de 96, quando saiu uma mudança constitucional. Hoje nós temos 5.770 municípios. Destes municípios, 563 sequer têm 3 mil habitantes. Nós temos 10% dos municípios brasileiros não têm 3 mil habitantes. Não estou falando de eleitores, não. Habitantes, inclui crianças. Certo? Claro, criou-se um sistema de incentivo onde o município ganha uma fatia do imposto de renda e do PI, mesmo que não faça nada. Esses municípios nem cobram IPTU, não tem carregação de... Sabe? É só receber renda que vem de presente da capital estadual ou da capital federal. A França, recentemente, criou uma legislação que estimula a fusão do que eles chamam de commune. Então, o número de commune tem diminuído. Isso foi implantado há 3 anos atrás, mais ou menos. Já foram 1.200 communes reduzidas. Ainda são 30 e tantas mil, mas isso vai cair para mais ou menos uns 15 mil, que é a previsão lá deles. Tá? A ganância arrecadatória para sustentar esse escado enorme que teve no Brasil acabou gerando uma situação de ineficiência tal que a gente tem um custo de observância tributária, não é só pagar o imposto, é a quantidade de gente trabalhando na arrecadação de imposto, não só no Estado, mas sobretudo nas empresas, são pessoas ocupadas que não aumentam o PIB. Elas são ocupadas, mas não produzem. Tá? Trabalho qualificado, desperdiçado na observância regulatória. Tá? Além disso, uma insegurança jurídica e tributária enorme também, que é ótima para advogado trabalhista e advogado tributário, no caso. O tal do jeitinho brasileiro acabou gerando os regimes especiais de tributação, simples, lucro presumido, que gera a tal da pejotização. Os refis se tornaram recorrentes. Hoje em dia vale mais a pena você atrasar pagamento esperando um refis, porque quem paga refis, quem paga o imposto na data é otário, para usar a expressão do Ciro Gomes. O Brasil é um país, portanto, onde o Estado é deficiente. Na educação, nós temos indicadores péssimos, ainda que tem um caso no Ceará que a coisa melhorou. Na saúde, tudo muito ruim. No transporte coletivo, a quantidade de pessoas perdendo tempo no ônibus, em pé, podia estar trabalhando. Então, é o Estado que não está gerando as condições para o capitalismo funcionar bem. Capitalismo, está aqui, um sujeito que defende capitalismo, pode chamar neoliberal. Na segurança não precisa nem falar, justiça lenta, todas essas coisas, meio ambiente já comentando. Então, esse nosso Estado, esses números são impressionantes. Nós tivemos, de 1950 até 2016, a renda per capita cresceu 2,1% ao ano. Saiu um número do IBRE recentemente que eu acho impressionante. Eles mostraram o seguinte: de 1980 até 2017, a renda per capita cresceu só 0,7%. É claro que nós temos 3 recessões gigantescas aí, que é aquela da crise da dívida externa, temos a recessão do período Collor e temos a recessão da Dilma agora. Mas, enfim, período muito longo. A renda per capita cresceu apenas 0,7% ao ano. Só o crescimento da produtividade mundial média é suficiente para pegar um país feito os Estados Unidos, que já está no seu estado estacionário. Só o crescimento da produtividade assegura um crescimento da renda per capita de 1,5% ao ano. Fora isso, mais crescimento populacional. Então, nós estamos perdendo. No caso da produtividade do trabalho, o crescimento foi de 0,2% apenas. Como é que se explica que a renda per capita cresceu mais do que a produtividade do trabalho? Foi o bônus demográfico, que é finito. Tá? Então, mais pessoas, como fração da população, trabalham. Então, mais gente trabalhando, todo mundo
produzindo 0,2% a mais, a população como um todo produziu 0,7% a mais. Certo? Os dados de desigualdade, nem vou ter tempo para falar, todo mundo conhece isso plenamente. Houve uma melhoria na desigualdade, mas menor do que se diz. Menor do que se diz, saíram dados novos aqui, que os 10% mais ricos ganharam um pouquinho, os 40%, os 50% mais pobres ganharam um pouquinho mais ainda, e a 40% da faixa onde estaria a tal da classe média, na realidade, perdeu. Você vê, percebe? Tá? É um Estado que não está funcionando direito. O Estado está prejudicando o crescimento, o Estado está... Essa necessidade de arrecadar localmente faz com que as empresas pequenas não possam crescer, porque em crescendo elas deixam de ter acesso ao simples, não podem se tornar visíveis, não querem se tornar visíveis ao fisco, então elas não podem crescer. As empresas grandes, para aguentar a carga tributária, elas se fundem para ter mais poder de mercado e, em tendo mais poder de mercado, elas conseguem aguentar a exação fiscal e aí sobrevivem, mas isso, claro, num ambiente com muito menos competição. Se não tem competição, não tem avanço tecnológico, não tem avanço tecnológico, não tem uma sociedade que progride. Tá? Esse é José, não adianta olhar mais para mim, que eu não vou olhar para você. Nós temos um problema político aqui, que foi bem citado. Quando eu vejo assim, o que faz o país estar nessa situação política tão louca? Nós temos um sistema político que os cientistas políticos chamam de lista aberta, onde o distrito eleitoral é o próprio Estado inteiro, o Estado da Federação, de modo que as eleições são muito caras. Isso significa que o parlamentar, uma vez eleito, ele chega lá com a dívida eleitoral, ou seja, ele precisa se vender para o governo federal. O governo federal, por sua vez, o governo executivo, falei governo federal, na realidade, é o poder executivo. Então, o poder legislativo precisa se vender. Esse sistema ele é perdulário no sentido de permissivo, no sentido de permitir uma multiplicidade incrível de partidos. Então, são parlamentares muito fragmentados que precisam se vender. O poder executivo precisa comprar apoio político para passar a sua agenda de governo. E as condições para que ele faça essa compra, esse negócio, estão disponíveis, porque o Estado é gigantesco, tem 20 mil cargos para distribuir, não sei quantos, não sei o que lá. Isso tudo numa economia muito fechada. Numa economia muito fechada é muito mais fácil fazer combinação de preço numa licitação. O gringo não pode entrar lá da Alemanha combatendo. Tudo que a gente vê de roubalheira, no petrolão, essas coisas, era tudo empresa nacional, né? A tal empresa que todo mundo quer defender. Esses empreiteiros todos que estão lá presos hoje, tudo gente nacional. Costumo dizer que os problemas do Brasil são feitos por brasileiro, não tem gringo nenhum. Tá? Então, as condições ideais para o florescimento da corrupção estão aí, na estrutura política brasileira. Certo? Então, eu preconizo uma reformulação profunda do Estado. Tá? O Estado tem que abrir oportunidades para o setor privado atuar eficientemente. O Estado não deve dar o crédito direito, ele deve reduzir os riscos corridos pelo sistema financeiro, de modo que o próprio sistema financeiro passe a dar o crédito. Eu estou pegando o sistema financeiro como exemplo. Tá? Então, o Estado tem que ter foco onde ele é insubstituível. Educação, saúde, segurança e infraestrutura. E mesmo nesses exemplos citados, há formas de reduzir o peso dessas tarefas sobre o Estado. Então, na justiça, câmaras arbitrais, juntas de conciliação, isso está andando. Tá? Saúde, o Estado pode comprar serviços de hospitais privados que vão receber população pobres. Na educação, o Estado pode comprar serviços educacionais em escolas privadas que receberiam alunos pobres. Na infraestrutura, todo o processo de concessão em transporte, energia, saneamento, é Estado, mas um Estado através do setor privado. Isso pode ser feito, tem experiência no resto do mundo para fazer isso. Nós temos uma certa experiência em algumas coisas, é só levar adiante. Agora, o patrimonialismo não quer isso. O patrimonialismo não quer isso. Certo? Nós temos que fazer, portanto, uma tolerância zero com o patrimonialismo. Se nós olharmos a indústria, chamada indústria, a indústria se locupletou com a nova matriz econômica. Critica-se muito o governo de Dilma, mas o fato é que os nossos empresários foram coniventes. Eles receberam de bom grado aquelas isenções tributárias que geraram essa perda de arrecadação louca. Eles receberam de bom grado aqueles subsídios da TJLP toda. Aquelas regras de conteúdo nacional, a Fiesp deitou e rolou naquilo, aquela era interessante para o empresariado nacional. Então, é o patrimonialismo da indústria privada. Certo? Para se ter noção, o custo da TJLP
de 2007 para 2016 deu um valor atualizado de 284 bilhões. Você pegar o valor anual, dá mais ou menos 30 bilhões, que é a Bolsa Família. Isso aí é o tal da Bolsa Empresário, tá certo? Então não é o Estado promovendo as coisas. Um exemplo que eu gosto de citar, só um minuto aqui. Agricultura. O Brasil é um país onde se subsidia o setor onde nós temos vantagem comparativa. A arrecadação de ITR no Brasil, Imposto Territorial Rural, é de 1,2 bilhão por ano. Por ano, território nacional inteiro. Essa agricultura que já não paga ITR recebe subsídio na comercialização da safra. No Fundo Rural, eles pagam 2% da taxa de comercialização e querem pagar menos agora, estão pleiteando pagar menos, tá certo? Como se não bastasse, criaram um título privado, que é a LCA, que é isenta de imposto de renda de pessoa física, para subsidiar a capitalização desse setor. Isso é um exemplo típico de patrimonialismo. Da mesma forma que nós temos patrimonialismo, nós temos que ter torneira fechada para o corporativismo, certo? Então, a meu ver, nós temos que ter uma reforma focada em carreiras típicas de Estado, tirar o Estado daquilo que não é típico, terceirização de tudo que não é típico de Estado. Como fazer isso? Tem essa longa discussão que a gente faz aqui. 2 semanas atrás tivemos uma longa discussão aqui sobre infraestrutura. No caso da Previdência, o setor público tem que ter uma previdência semelhante ao setor privado, com uma transição. Isso já está em andamento. O sistema de fundo de pensões públicos, a partir de 2013, né? Já foi implantado, tá? É uma questão de aos poucos. Nós temos que ter uma lei de greve para servidores. Não é possível que até hoje ainda não tenha sido aprovada uma lei de greve para servidores, tá certo? E eu acho que nós temos que acabar com essas regras de correção salarial automática, mesmo com o Estado falido, tá? E demissões em caso de Estado falido. Eu acho que o dia que nós tivéssemos na Constituição, na lei, o jurista vai dizer aonde, uma regra dizendo muito claramente que se o Estado, se o município quebra, o servidor municipal estadual pode ser demitido, os próprios sindicatos de servidores iam ser mais moderados nos seus pleitos. Certo? Enfim, as reformas principais que nós dependemos. A Previdência foi falado aqui já muito, a tributária, uma uniformização, simplificação para reduzir custos, a trabalhista nós não sabemos se vai pegar, e uma reforma política. Houve um certo avanço na reforma política. Foi criada uma regra de barreira muito tênue e também o fim das coligações para eleições proporcionais, infelizmente só a partir de 22, mas já foi alguma coisa. Vamos ver para onde é que nós vamos. Muito obrigado. Obrigado, Fragério. Você viu que eu fiz uma contagem regressiva de filme de ação B, né? Que os 5 minutos viraram 15, né? Quer dizer, mas tudo bem, obrigado, foi ótimo. Então, vou passar agora a palavra para o Roberto Castelo Branco. Boa noite a todos. Eu não combinei nada com o Fragério, mas como eu sou o último a falar, ele me colocou na posição em que estava o 8º marido dela, Elizabeth Taylor, na noite de núpcias. Eu tenho que fazer alguma coisa diferente dos meus 7 antecessores. Mas a economia institucional é um campo relativamente novo na ciência econômica, fundado pelo Douglas North. Teve como seguidores os neo-institucionalistas, o Cury citou aqui, o Why Nations Fail, o Acemoglu e o Robinson, que dizem basicamente, estabelecem uma relação entre instituições causam um crescimento econômico. Isso é contestado, principalmente pelo Ed Glaeser, ex-Chicago, atualmente professor de Harvard, na base de que, do ponto de vista econométrico, existem muitas dúvidas se as nações são ricas porque têm boas instituições, ou se as nações ricas criam boas instituições. De qualquer maneira, desde McCloskey, que eu conhecia muitos anos atrás como Donald, e era, naquela época, um jovem professor de economia, muito admirado pelos estudantes, pelos seus dotes físicos. No seu último livro da trilogia, o Bourgeois Equity, Bourgeois Equality,
nos fala a respeito da questão de instituições. Na realidade, instituições podem existir e podem causar efeitos positivos ou não sobre o crescimento econômico a longo prazo. E tudo depende das ideias que são valorizadas nas instituições. No caso brasileiro, nós temos instituições, a gente ouve repetir, as instituições estão funcionando, mas só que as ideias delas têm um foco redistributivo, de extração de recursos da sociedade e redistribuição para os atores da chamada velha política. São as corporações de servidores públicos, de funcionários das estatais, de sindicalistas e do que eu chamo de empresários capitalistas inimigos do capitalismo. São empresários que, em lugar de focar em ganhos de eficiência, inovações, eles buscam conexões políticas para extrair benefícios e viver às nossas custas. Isso é, em essência, o populismo. É um jogo de soma zero, em que alguns enriquecem à custa do empobrecimento da maioria e foco em políticas pró-negócios. Como resultado disso, nós temos mais desigualdade, temos uma crise fiscal que se agudizou, mas que está aí há muito tempo. Nós temos procurado contornar esse problema com soluções, meias soluções, soluções temporárias, a partir do governo FHC, com aumento de impostos, depois com receitas não recorrentes, e chegou uma situação, a exaustão desses mecanismos, em que a dívida pública explodiu. Hoje, em termos de a razão dívida pública PIB do Brasil, é a maior de longe entre as economias emergentes, e estamos aí patinando e não conseguimos fazer ajuste fiscal nenhum. E, finalmente, o crescimento lento, que foi apontado pelo Fragelli, nos últimos 35 anos, o ritmo de crescimento econômico do Brasil implica em dobrar o PIB per capita em 78 anos. Enquanto isso, 15 economias emergentes da América Latina, da Europa, da Ásia, dobraram o PIB per capita nos últimos 25 anos. Em contraposição ao populismo, o liberalismo é uma ideologia que envolve um jogo de soma positiva. As políticas pró-mercado em favor da competição eliminam oportunidades para a corrupção e liberam ideias que favorecem o crescimento econômico via inovações e ganhos de produtividade. A corrupção é um fenômeno extremamente sério. Não é só um problema jurídico de ter leis anticorrupção, operações para prender políticos corruptos. É um problema econômico muito sério e que tem que ser abordado. Nós não podemos só atacar de um lado, criar riscos para a atividade econômica de corrupção. Nós temos que diminuir significativamente as oportunidades de corrupção. A corrupção destrói a produtividade, destrói os incentivos para a inovação, aborta investimentos, desequilibra as finanças públicas, aumenta a desigualdade de renda e agride a democracia. E o crescimento da produtividade é o melhor programa de inclusão social que existe. As reformas, a meu ver, devem perseguir 3 objetivos. A eliminação de privilégios, que nós vimos, tem muitos, meus antecessores aqui enumeraram muitos, um ajuste permanente das finanças públicas e não através de receitas não recorrentes. Um programa de privatização não é substituto de cortes permanentes de gastos públicos e a criação de condições estruturais para que o Brasil tenha um crescimento econômico mais acelerado.
A literatura econômica sobre reformas estruturais nos diz que elas tendem a se viabilizar em situações recessivas e com desemprego mais elevado. Existe evidência empírica suportando isso. E por que isso acontece? Porque nós temos a sociedade muda a sua percepção e conclui que não adianta fazer mais do mesmo. As coisas precisam mudar. Ou seja, a demanda por reformas passa a aumentar e, de outro lado, essas corporações, esses grupos de interesse organizado tendem a se enfraquecer, o custo para as reformas tende a diminuir. Então, você tem um aumento da demanda por reformas e um aumento da oferta de reformas, o que resulta em mais reformas. Então, temos na experiência histórica exemplos clássicos que foram a Inglaterra dos anos 80, depois de sofrer muito nos anos 60 e 70, a América Latina dos anos 90, depois da crise da dívida externa nos anos 80. Mesmo esse governo fraco e com más práticas que nós vemos todo dia nos jornais, nas TVs, tem conseguido alguns avanços. A reforma trabalhista, a aprovação da TLP, o Marco Bonomo estima uma economia de 100 bilhões de reais com o fim da TJLP, alguma flexibilização no petróleo, que já gerou resultados positivos, mas ainda persistem várias distorções. Realmente a regra de conteúdo local melhorou, mas está lá. Então, nada impede amanhã alguém piorar essa regra. As concessões de infraestrutura, o Fragelli apontou muito bem a influência da velha política, que conseguiu retirar do programa de concessões o aeroporto de Congonhas e a reativação do aeroporto da Pampulha, o aeroporto da Pampulha é inexpressivo, mas isso quebra a segurança jurídica do programa de concessões. É um problema muito sério. E os dados de crescimento econômico, o Brasil foi ultrapassado por outros emergentes, em lugar de nós convergirmos os padrões das nações mais desenvolvidas, nós divergimos. Existe consenso na literatura sobre desenvolvimento econômico que a produtividade total dos fatores, ou a eficiência com que capital e trabalho são combinados para produzir, tem uma influência importante ou predominante para explicar diferenças de padrões de vida das nações. Por que a produtividade é baixa em alguns países? A difusão de tecnologia mais lenta, a má alocação de recursos dentro, que é em grande parte função da tecnologia, mas principalmente entre empresas da mesma indústria. Inúmeras causas provocam a má alocação de recursos, mas principalmente corrupção e a intervenção direta e indireta nos mercados. No Brasil, a Fragelli citou também, o crescimento da produtividade tem sido muito baixo. De acordo com os dados do IBRE, de 82 a 2016, a produtividade total dos fatores no Brasil cresceu a 0,5% ao ano. Isso nos ajuda a entender por que nós crescemos tão pouco nesses últimos 30 anos. Em termos de produtividade do trabalho, no livro que saiu esse ano livre, Anatomia da Produtividade no Brasil, existem alguns trabalhos interessantes, do Pedro Ferreira, Fernando Veloso, outro do Fernando Holanda Filho e outros, sobre a produtividade do trabalho. No Brasil é muito baixa, por exemplo, nos Estados Unidos é 6 vezes superior à produtividade do Brasil, do trabalho no Brasil, mesmo no México é quase 2 vezes a do Brasil, e é baixa em todos os setores, não é um problema de composição setorial, é baixa. Existe uma concentração relativamente alta de empresas de baixa produtividade dentro de cada setor, por isso que a produtividade é baixa. A dispersão de produtividade é elevada dentro de cada setor, o que sugere que por que
essa dispersão toda? Por que não existe alguma coisa, alguma força que corrija essa dispersão? Porque existe alguma barreira. E as firmas crescem pouco com a idade. Existe uma diferença relativamente pequena entre uma empresa com 30 anos e a outra com 5 anos. Num regime mais dinâmico, em que as forças de mercado funcionam de maneira muito melhor, como nos Estados Unidos, as empresas menos produtivas, elas são eliminadas, elas não sobrevivem. Então, há uma diferença grande de tamanho entre empresas mais velhas relativamente às mais novas. Então, isso aí, essa evidência sugere a existência de barreiras na realocação de recursos entre empresas. Em lugar de focar aqui numa grande lista de questões, eu vou me concentrar em 2 aspectos: as estatais e o comércio internacional do Brasil. Nós temos 442 estatais, como dizem as estimativas recentes, 151 ou 152 estatais federais, o restante são estatais estaduais e municipais. Temos mais de 500 mil empregados diretos. Por exemplo, na Petrobras, em 2015, eu verifiquei que existiam 3,5 terceirizados por cada funcionário. Então, na realidade, o emprego é muito maior. Tem ativos de 4,7 trilhões de reais, representado mais ou menos 70% do PIB. A pergunta fundamental é a seguinte: por que alocar bilhões e bilhões, centenas de bilhões de reais para atividades que, em grande parte, podem ser melhor executadas pelo setor privado? Eu vejo nesse universo de estatais federais, 152 estatais, muito poucas que se justificam como estatais, como a Embrapa, por exemplo. Eu não consigo localizar nem 10 Embrapa. As estatais, elas são menos eficientes do que as empresas privadas, basicamente porque elas têm diferentes incentivos. Elas não têm nenhum incentivo para maximizar valor para o acionista. O incentivo é para maximizar poder político. E elas são usadas como veículo de transferência de renda pelos políticos. Transferência de renda para esses grupos, para essas corporações que eu mencionei agora. A sociedade é dona do capital. Nós somos donos do capital da Petrobras, da Eletrobras, dos Correios. Mas o fluxo de caixa dessas empresas é apropriado pelas corporações. Formas de salários muito mais elevados que o mercado, uma série de outros benefícios, cargos para afiliados políticos, contratos sem concorrência, etc. O fato da velha política se apropriar do fluxo de caixa dessas estatais lhe fornece fortes incentivos para tentar impedir as privatizações. Movimentos, por exemplo, para defender a Chesf ou da Furnas. Por quê? Porque você tem grupos que se apropriam do fluxo de caixa dessas empresas e não querem perder essa boca. Bom, o programa de privatização ele não pode ser feito aleatoriamente. Tem que ter diretrizes. Em primeiro lugar, como eu falei, ele não pode ser substituto de cortes permanentes de gastos públicos. A Argentina não obedeceu isso durante o governo Carlito Menem, privatizou muito e acabou explodindo o programa fiscal. O governo FHC fez a mesma coisa, errou. Então, você tem que ter reforma da Previdência, reforma da máquina pública, reforma tributária, mas tem que ter um programa de privatização, outro objetivo. Segunda diretriz é a prioridade para o uso do mercado de capitais. O governo FHC cometeu um erro no seu programa de privatização com venda de controle para consórcios que foram formados ali e que acabou privatizando para grupos
de capitalistas inimigos do capitalismo, fundos de pensão estatais e muitos casos de investidor e tem que adotar um modelo diferente, muito mais parecido com a Inglaterra no governo Margaret Thatcher. Prioridade para grandes empresas não financeiras. O governo Temer já incluiu a Eletrobras e a Casa da Moeda. Eu incluiria a Petrobras, separando a Petrobras, produção e exploração de petróleo, e a venda em separado dos ativos midstream e downstream. Correios, que é uma empresa que tem dono. O PP é dono dos Correios. A Infraero pode ser vendida diretamente ou pode ser diluída através das concessões do aeroporto e depois fechada. Tem várias empresas que podem ser fechadas aí, empresas que são dependentes do Tesouro Nacional, têm patrimônio líquido negativo. A Telebrás ainda existe, a Rede Ferroviária Federal ainda existe, que é um absurdo a sua presença, eu chamei de zumbis. E uma questão muito importante, o corte da ligação entre política e finanças, a privatização do setor financeiro. Privatizar o Banco do Brasil e a Caixa. A Caixa continua sob domínio de partido político, continua lá com o ministro do PP, ex-ministro do PP, fechamento de bancos regionais, tipo o Banco do Nordeste do Brasil, BASA e da FINEP. A FINEP pode ser fundida aí no BNDES. A redução significativa do tamanho do BNDES. O BNDES não é só um problema de finanças públicas. Porque os subsídios representaram tantos bilhões e isso afeta a dívida pública. Não, o BNDES é um destruidor de produtividade. Se você reduz artificialmente o custo de capital para a empresa, ela vai investir nos projetos e adquirir projetos de menor retorno. Então, isso contribui para reduzir a produtividade na economia e para fazer com que o país cresça, a economia cresça mais lentamente em longo prazo. Criou desigualdade de renda, criou concentração de mercado. Um exemplo típico no setor de carnes industrializadas, onde nós temos evidência aqui no IBGE de aumento do poder de mercado das empresas de carnes industrializadas, dos frigoríficos, graças à intervenção do BNDES. O tamanho do BNDES pode ser reduzido pela metade. Em vez de ter 800 bilhões de reais de ativos, pode se contentar muito bem com 400 bilhões. O fim do famigerado FI-FGTS é puramente uma fonte de corrupção, desperdício de recursos públicos, e a criação de uma opção privada para o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço. Eu podia optar entre receber a TLT, e não essa história de TR mais 3%, ou os novos depósitos, eu posso optar por ter uma conta privada e entregue a um administrador privado. Mudando aqui o foco para o comércio internacional, o Pérez já está me olhando ali, com um olhar de fera. O Brasil tem sido um campeão de políticas industriais. Fazendo uma comparação aqui com o Sudeste Asiático, as nossas políticas industriais focaram sempre em o que produzir. Produzir para substituir importações. Em contraste, as políticas industriais do Sudeste Asiático focaram em como produzir. E produzir produtos que esses países tenham vantagens comparativas, ou então criando vantagens comparativas através de um maciço investimento em capital humano e tecnologia. Nós temos aqui a comparação entre o Brasil e a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é uma indústria grande. A indústria manufatureira tem 29% do PIB, criou gigantes globais de tecnologia, como a Samsung,
a LG, a Hyundai, e o fluxo de comércio PIB é 78%. Economia aberta. Já o Brasil, com tanta política industrial, com tanta proteção, nós conseguimos reduzir o tamanho da indústria manufatureira para 11%. A Embraer é uma exceção, porque foi criada exatamente a partir de uma escola de alta qualidade e do Instituto de Pesquisa. Mas o nosso fluxo de comércio PIB, depois das reformas dos anos 90, pulou de 15% para 25%. O resultado disso, o Brasil é a mais fechada entre as 10 maiores economias do mundo e está entre as 10 economias mais fechadas do mundo. Como é que nós fazemos isso? Nós temos barreiras ao comércio de bens, são tarifas de importação elevadas. Por exemplo, os dados do Banco Mundial mostram que as tarifas de importação para bens de capital no Brasil são muito superiores dos BRICS e de economias emergentes importantes, como a Indonésia, a Malásia, a Tailândia, o Chile, muito superior. Nós temos essas cláusulas de conteúdo local, que não é só no petróleo. Os financiamentos do BNDES, por exemplo, é uma enorme fonte de exigência de conteúdo local. Burocracia, no que diz respeito a processamento de transações cross-border, no Ease of Doing Business do Banco Mundial, nós ocupamos a honrosa posição 149 entre 190 países. É vergonhoso. E temos barreiras internas ao comércio internacional, representadas pela deficiência de infraestrutura de transporte ferroviário, porto, etc. O Fragelli falou aqui das barreiras ao serviço de engenharia para obras públicas. O conteúdo local é abundante, não só para petróleo, mas se estende aí para a lei de licitações, as obras do PAC, 100% para empresas nacionais. A lei de licitações contém outras restrições. Existem barreiras também para o exercício da profissão de engenheiro no Brasil, e os estrangeiros são devidamente contidos pelos CREAs da vida, e para a concessão de visto de trabalho. Existe a comissão, o Comitê de Imigração, que barra sistematicamente mão de obra qualificada estrangeira. Eu me lembro de um caso na Vale que contratou um diretor sul-africano. Ele ficou 6 meses aqui no Rio e resolveu ir embora porque não conseguia visto de trabalho. Uma pessoa super bem qualificada, mas foi barrada pelo CREA e pelo Conselho Nacional de Imigração. Lembrei do nome. E, finalmente, não foi preciso fazer nenhum estudo econômico, uma pesquisa. A Lava Jato evidenciou formação de cartel, preços artificialmente elevados e, consequentemente, custos de investimento elevados e corrupção generalizada. A evidência está aí. Então, o que eu proponho é uma nova abertura dos portos. Nós tivemos lá aquela do Dom João VI, 1808, depois, na onda da rodada Uruguai, no governo Collor, nós tivemos uma redução bem significativa de tarifas, mas nós precisamos de uma real abertura dos portos no século XXI. A evidência empírica internacional sugere que a liberação do comércio tem um impacto forte sobre o crescimento econômico. Em média, adiciona 1% a mais na taxa de crescimento econômico no longo prazo. Uma economia aberta ela facilita a absorção de tecnologia moderna, que é dificultada aqui no caso brasileiro. Você pode dizer, mas o Brasil, a conta capital é relativamente aberta, nós temos um bom fluxo de investimento direto estrangeiro, no último ano foi 4,4% do PIB, então se contorna por aí, porque o investimento direto estrangeiro é outro canal de absorção de tecnologia moderna. Então, um caso interessante da indústria automobilística. Nós atraímos muitas multinacionais para
o Brasil, porque nós temos um mercado doméstico grande e, relativamente, nós garantimos sossego às multinacionais. O mercado é protegido. Então, o que acontece? O Brasil é o 7º maior produtor mundial de automóveis, mas são o 21º exportador. A produtividade do trabalho na indústria automobilística mexicana, que é praticamente o mesmo indicador, muito diferente, é o dobro da produtividade do trabalho na indústria brasileira, protegida, que entre nós é uma anciã, mas ainda tratada como uma adolescente carente de incentivo. A economia aberta proporciona um aumento da produtividade dentro das empresas, porque você é obrigado a lutar para sobreviver. E uma fonte importante é o acesso a insumos de melhor qualidade e preços menores, de bens intermediários, para poder fabricar bens finais. Essa é uma fonte. Outra, a seleção darwiniana. As empresas mais eficientes, elas crescem, ganham escala, investem em tecnologia, melhoram as práticas de gestão, enquanto que as empresas menos eficientes tendem a encolher ou desaparecer. Isso a alocação de recursos entre empresas acontece aqui e gera ganho de produtividade ao longo do tempo. Finalmente, você tem um ganho de renda real que os consumidores se beneficiam pelo acesso a maior variedade de produtos e preços relativos mais baixos. Erode o poder de monopólio em vários monopólios locais. Então, nós acreditamos que uma agenda pró-desenvolvimento econômico deve contemplar a abertura unilateral do comércio internacional, a redução de tarifas, a eliminação dessas cláusulas de conteúdo local e a eliminação dessas barreiras que são responsáveis pelos escândalos que nós vimos nas obras públicas. Não é suficiente só criar leis anticorrupção, ter uma operação Lava Jato, que desses políticos que têm mandato estão isentos de punição, mas também eliminar as oportunidades para a corrupção. E uma das oportunidades é o fechamento do mercado de obras públicas. Obrigado. Obrigado, Castelo. Bom, já estamos com o horário bem avançado, mas se alguém ainda quiser fazer aí uma ou duas perguntas. Sim. E eu vou falar para também, ao responder aqui, se alguém quiser fazer alguma reação aos outros palestrantes também. Não falei ainda. Queria parabenizar a Fundação e a Escola de Direito, principalmente pelo seminário. E eu só queria fazer um desafio aí. Eu acho que tem ingredientes nessas palestras, por exemplo, desse painel aqui e os outros, que podem ser extremamente importantes para as plataformas de 2018. Seria interessante, não sei como, aí, marqueteiros, a gente tentar aproximar os principais candidatos e fazer essa comparação, né, desse vetor que vocês apresentaram aqui de políticas com as plataformas desses candidatos e fazer esse debate. De repente a gente contamina e a velha república acaba. São dois pontos que eu acho que não foram cobertos no seminário, que eu acho importantes. Considero os dois grandes riscos desse estado inchado que nós temos hoje. Um é que eu chamo de passarmos do point of no return. Eu fiz uma conta rápida e nós já estamos muito próximos de 50% do eleitorado que depende, de certa forma, direto ou indiretamente, do Estado para viver. Se você passa de 50%, você tem mais da metade do eleitorado interessado na expansão do Estado, você não consegue mais reverter esse processo. O outro risco, e nós já vimos isso claramente, que existe esse risco, é que qualquer governante mal intencionado
de posse de 50% do PIB, como que ocorre hoje, se você somar os governos mais estatais, mais as fundações governamentais, o governo já domina mais de 50% do PIB no Brasil. Qualquer governante mal intencionado, com esse volume de recursos na mão, se quiser se perpetuar no poder, ele vai se perpetuar. A não ser que ocorra um caso louco como esse que ocorreu, em que fortuitamente se descobriu esse esquema de petrolão e que desmontou o esquema todo. Né? Mas nós estamos caminhando para a perpetuação de um partido no poder. Né? Então são esses dois grandes riscos que eu vejo do grande tamanho do Estado e que nós estamos sempre presentes. A última pergunta. Olha, é só para talvez ter alguma reação de vocês. Primeiro, da parte legal, nós precisamos ver que nós temos uma grande dificuldade no nosso sistema jurídico, que é o viabilizador de todas essas quimeras aí que a gente vê que só nós que fomos alunos da escola, que achamos isso nirvana, mas para quem, pessoal mais velho, precisa combinar com os russos, precisa ver como vai fazer isso. Por exemplo, só um exemplo dessa parte legal. Os desembargadores e juízes do trabalho já disseram que não vão aplicar a reforma trabalhista. Por quê? Porque existe uma tendência, eu, apesar de economista, eu fiz um curso de Direito, sou advogado. A tendência é a constitucionalização do direito. Quando existe constitucionalização do direito, tudo é possível. O sujeito vê e diz, não, é inconstitucional. De acordo com a Constituição, esse contrato aqui, o sujeito assinou, tá, mas o direito positivo não vale. A Constituição, isso aqui eu vou impetrar um mandato de segurança, então tem segurança jurídica. Segundo fator, analfabetismo funcional. Em 2004, o IBOP fez uma pesquisa com uma página, com uma historinha e com a múltipla escolha. Em resumo, Montenegro chegou à conclusão, o IBOP, que 75% dos eleitores brasileiros podem até ler como nós líamos quando tínhamos 8 anos de idade, na hora de responder a múltipla escolha, não entendeu. Não entende. Esse eleitorado, quando você agora vem um político que diz, não, a reserva de conteúdo local serve para nós gerarmos emprego, como você coloca um bom político que sabe ter habilidade com as palavras, como nós vemos aqui, né? Não vai passar. Então, eu acho muito difícil e talvez aqui na escola, aqui na própria escola de Direito, que comece uma nova onda, nós tivemos um colega nosso, Gustavo, que na parte da manhã fez uma brilhante exposição, formado pelo UERJ. Ele falou, eu não posso nem passar para frente da UERJ, eu sou totalmente execrado na UERJ porque eu não sou de esquerda. Então, existe uma generalidade, principalmente nas universidades, a maioria aqui são professores, ideologia de esquerda. Então, nós vemos, eu fico pessimista, gostaria de ver a reação de vocês, principalmente, talvez o nosso colega da UFRJ, que saiba como é difícil implantar alguma coisa. Falar em mercado de capitais, o que é isso, companheiro? Capitais? Então, vou passar a palavra aos palestrantes. Agora eu vou fazer na ordem inversa, para deixar a palavra final também com o nosso colega da FRJ, né, o João Cury. Tá, mas vou pedir para serem rápidos sob o risco da mesa virar a maioria, porque todo mundo vai embora. Né? Então, por favor, vamos fazer considerações breves, tá? Começando pelo Castelo Branco. Eu acho que
realmente as dificuldades são muitas. Fazer reformas é algo extremamente difícil, porque os beneficiários do status quo, tenham ideologia ou não, sejam quais forem os interesses, eles vão se voltar contra. Eles não querem sair da zona de conforto. Ninguém gosta, nenhum partido político gosta de perder o controle sobre uma estatal, os benefícios da Zona Franca de Manaus, vão ter muitos inimigos. O que eu acredito, talvez até de forma ingênua, é de que nós temos um bom momento para realizar isso. Não nesse governo. O custo marginal de governar, atualmente, no governo Temer, se tornou crescente. A curva de custo marginal ficou quase que vertical. Mas eu creio que num próximo governo eleito pelo povo e que tenha entendido a mensagem que as pessoas querem ter mais empregos, que a sociedade quer um país tem um ambiente de negócios mais saudável, que existam mais oportunidades de mobilidade social, eu acho que vai conseguir trabalhar para fazer não todas essas reformas que nós estamos defendendo, mas algumas delas vão ser realizadas e nós vamos ter uma melhoria no cenário do Brasil. Evidentemente, isso não vai ocorrer do dia para a noite, nós precisamos de alguns anos para a realização dessas reformas, mas eu ainda acredito nisso. Não teve nenhuma pergunta especificamente dirigida a mim, mas acho que a sua pergunta é mais interessante. Existe no Brasil, o diálogo político é muito fraco, né? Então nós vimos o partido que fez reformas depois da bagunça da macroeconomia que nós sofremos na década de 80. Um partido que chegou ao poder e fez uma série de reformas, privatizou, hoje todos os pobres têm um celular, a inflação foi controlada e tal. Esse partido não soube sequer defender o seu legado. Teve por coincidência, estou me lembrando disso, que eu hoje encontrei com o professor Madeira, da USP, que é filho do Arnaldo Madeira, que foi o líder do Fernando Henrique na Câmara. E eu fui lá fazer um elogio ao pai dele, que tinha dado uma entrevista no Valor há uns meses atrás, destruindo o próprio partido. Como é que um partido não teve coragem de defender o seu próprio legado? Isso foi em todos os anos. E nós vimos agora, em 2014, a repetição, chamado estelionato eleitoral. Imagine que a democracia precisa de franqueza política. Então, se eu chegar ao poder, eu vou fazer um ajuste fiscal porque o país está quebrado. Mas se é isso, ninguém vota em você. Tudo bem, ninguém vota em você, mas você pelo menos deixa a mensagem. Porque se você perder e você está convencido de que o ajuste fiscal é inevitável, o vencedor vai ter que fazê-lo e você vai ficar dizendo lá. Não disse? Pelo menos tem uma derrota eleitoral, mas pelo menos tem uma vitória política. Há nada disso. Então, assim, parte da crise que nós estamos vivendo não é culpa só do PT, que se diz, é culpa da oposição ruim que nós tivemos. Certo? Então, uma reforma política é muito importante. Vamos ver se essa que começou aí vai dar algum resultado. Bom, eu queria parabenizar a iniciativa. Acho que esse é um debate estrutural importante. E assim, eu sou menos pessimista do que, em geral, a gente se manifesta, porque eu vejo uma tentativa de convergência no debate. Tem várias coisas que as pessoas não concordavam antes e hoje elas concordam mais. Tem vários assuntos que sequer eram trazidos para a mesa. Então, no curto prazo, acho que é difícil ser otimista, porque a gente vê uma fragilidade política do país como um todo já há algum tempo, e que, de certa forma, está crescente ainda, e que inviabiliza e atravessa, interdita um pouco uma parte desse debate.
Mas esse debate está acontecendo e eu acho que a gente consegue caminhar na direção correta. E assim, é sempre bom lembrar, o Fragelli deu um exemplo aqui, mas você teve, por exemplo, reformas da Previdência sendo feitas nos anos 90, nos anos 2000, a gente avança, né? Nem sempre na velocidade que a gente queria, por falta de consenso, por falta de debate. Mas eu acho que o mais importante é a gente conseguir definir uma direção para ir convergindo e atuando. Tem um aspecto em particular, que aí eu acho que independe do governo, tem muito a ver com a nossa cultura, que vale a pena a gente também aprofundar no debate, é a forma pela qual a gente faz as coisas. A gente tem uma insegurança econômica muito grande porque a gente sempre, na maioria dos assuntos, a gente resolve as coisas enfiando muito custo de transação. A CLT ela não existe à toa. Então, o jabuti ele nunca sobe na árvore sozinho. A forma como a gente faz as coisas, a forma como a gente se relaciona com as nossas partes privadas, ela é cercada de insegurança econômica e de desconfiança entre os vários agentes da economia. Isso acaba levando um litígio muito grande e um custo de transação elevado nas relações econômicas. Isso é um aspecto que me parece muito mais cultural do que dependente de cada governo. Eu acho que é importante a gente trabalhar um pouco isso de uma maneira mais adequada também. Mas, no mais, eu quero novamente reforçar essa mensagem de que esse debate é extremamente importante para a gente. Eu acho que aqui a gente conseguiu. A gente quase não teve debate aqui na prática, porque está todo mundo atuando aí numa direção mais ou menos comum. Obrigado. Obrigado, Manuel. Bom, muito obrigado pela generosidade de participar de uma mesa com gente tão capacitada, um debate de tão alto nível. Queria destacar dois aspectos dos 3 comentários. Um que tem a ver com um elemento que eu até citei rapidamente na minha apresentação, que é o colapso do presidencialismo de coalizão, que diz muito sobre o problema dos projetos hegemônicos do PSDB e do PT. A gente só criminaliza o PT, mas também tem um problema, como bem destacado pelo Fragelli, do PSDB, enquanto oposição por um período prolongado. Então, assim, o nosso desenho pós-88, o que o Sérgio Abranches cunhou, a expressão de presidencialismo de coalizão, a gente chegou a um esgarçamento tal que isso em 2013 já estava identificado como algo que gerava uma inquietação na população, que cobrava por mais equipamentos e melhores equipamentos e serviços públicos. Não vai ter Copa, aí aquelas manifestações de junho, em 2013, foi outro dia. E aí veio 2014. O que veio em 2014? A gente tem memória curta, eu costumo sempre lembrar, olha, minha memória não é curta. E a gente teve 3 candidaturas em 2014 importantes, das quais uma apresentou um programa e foi massacrada. Ela simplesmente foi aniquilada do debate político porque apresentou um programa. Porque uma dizia, olha, o que eu fiz é suficiente, o Brasil vai muito bem, e acabou prevalecendo. A outra só dizia o seguinte, eu não sei se vocês lembram disso, eu me lembro. Meu programa econômico é o ministro Armínio Fraga. Ponto. Não dizia mais nada. Isso é ridículo, gente. Do ponto de vista político, eleitoral, a consistência desse negócio é abaixo da crítica. Então, a gente tem que levar em consideração que há muitos fenômenos políticos por trás da eleição de uma eleição majoritária. Isso historicamente no Brasil. E aí a gente tem que... Aí sim eu descampo para a conjuntura. O que é a conjuntura do Brasil hoje, com Lava Jato, com crise de representatividade e tal? Hoje, se você fizer um cenário prospectivo, tem uma figura que não fala nada com nada, que tem 20% do eleitorado. Ele não fala absolutamente nada com nada. Mas tem 20% do eleitorado. O que significa isso? Que a população não sabe votar? E eu não fico tão preocupado com esse negócio de 50% da população, de alguma maneira, ter necessidade do Estado. Porque o Brasil é extremamente complexo, você vai para o Nordeste, para o Norte, você sabe que lá você vai ter que ter a população assistida. Isso irrita muito o brasileiro médio do Sul, mas a verdade é que a gente tem que conhecer o Brasil como um todo. Então, assim, a gente precisa levar em consideração essas complexidades. Então, isso é o cenário mais estrutural. Por outro lado, eu estou com o Manuel. Eu tenho, digamos assim, ainda um espírito que é o do Dianete também, o Trópicos Utópicos, ele é propositivo e ele é, digamos assim, otimista. E eu não quero desistir do Brasil nesse sentido. Eu ainda quero eu quero crer
que a gente tem uma oportunidade de ouro em trabalhar o ano que vem na micropolítica e tentar disseminar isso, para que a gente discuta, como eu disse na minha apresentação, os princípios. A gente está muito falando de desenho, mas desenhos especialistas sabem fazer. Isso não me preocupa. Agora, os princípios que vão nortear um projeto hegemônico é que precisam ser colocados em debate. O que o brasileiro quer na presidência da República? O que os brasileiros locais querem do seu governo do Estado, dos seus parlamentares? Eu estou engajado, muito mais do que no Executivo, na renovação do Legislativo. Eu acho que a grande fronteira nossa para melhorar a qualidade política do Brasil é a gente investir fortemente em novos quadros emergentes legislativos. Eu participo de 3 movimentos para a melhora da política institucional. E eu acho que é aí que está a nossa grande contribuição. Inclusive, eu não participo apenas pensando em eleição propriamente dita, mas na contribuição para uma agenda comum, convergência, em que a gente discute isso, antipatrimonialismo, reforma do Estado, tamanho, desenho, tudo mais, mas com princípios. Então, nesse sentido, eu ainda tenho um resquício de otimismo e quero crer que em 2018 a gente consiga, de alguma maneira, repactuar esse país que está dividido, para que a gente tenha um quadriênio aí de 2009 a 2023 que seja, digamos assim, um quadriênio da virada, porque a gente está precisando. Porque se a gente perder essa oportunidade agora, a gente vai pagar mais uns 30 anos para frente, porque aí você vai ter que demorar mais 4 anos, mas você já está perdendo 20. Então, é muito difícil. Nesse sentido, eu quero fazer crer, quero imaginar que a gente vai tomar boas decisões no ano que vem. Obrigado, João. Então, queria agradecer aqui aos participantes da mesa pelas excelentes palestras. E agradecer a vocês também por terem seguido o seminário ao longo desse dia longo. Tá? E muito obrigado, então.